como eu gosto de deixar o melhor para o final, para encerrar a aula de hoje, vou mostrar para vocês qual é a melhor máquina de calcular dezenas do mundo. E aí, conseguiu pensar? Será que é a calculadora? O que você achou da última tarefa? Foi tranquilo calcular usando a calculadora? A calculadora é maravilhosa, mas ela só faz o que a gente manda ela fazer. Ela não aperta as teclas sozinha. Precisa de alguém que saiba o que fazer para escolher o botão correto. Senão, não adianta ter calculadora. Então, qual será a melhor máquina de calcular dezenas do mundo? Será que é o computador? Desculpe te informar, mas assim como a calculadora, o computador não funciona sozinho. Alguém precisa programar o computador. Então, qual é a melhor máquina do mundo para a gente calcular dezenas? Eu já vou te contar. É o nosso cérebro. Isso mesmo. E todos nós temos cérebro. Ele está guardadinho lá dentro da nossa cabeça, que é a parte do corpo que tem o osso mais duro de todos os ossos do corpo humano. Sabe para quê? Para proteger o nosso cérebro, porque ele parece essa massinha molenga aqui, olha. Ele é molenga, molenga, mas ele é poderoso. Mas se todo mundo já tem o cérebro, e eu prometi ensinar a fazer, a construir a melhor máquina de calcular dezenas do mundo, a gente vai construir alguma coisa dentro do nosso cérebro? Não, não. Continue o vídeo para ver. A nossa melhor calculadora de dezenas do mundo será feita usando papelão. Você pode pegar uma caixa de sapatos que está jogada, largada em casa. Se recebeu alguma encomenda, guarda a caixa e não jogue fora. Se a mamãe ou o papai foi fazer compra no mercado e trouxe em alguma caixa, alguma embalagem, aproveite o pedaço maior. É isso que você vai precisar. Também vai precisar de prendedores. Isso mesmo, prendedor de varal. No mínimo 2, tá bom? Só 2. E nem precisa ter uso exclusivo. Você vai usar para calcular e depois pode devolver lá para o cestinho dos prendedores de varal. E vai precisar de uma canetinha. Mas se não tiver canetinha, pode usar o lápis de escrever, pode usar uma caneta comum, tá bom? Acho que tudo isso todo mundo deve ter em casa, né? Um pedaço de papelão, prendedor e um lápis ou uma caneta. E agora o que faremos com esse material? Vamos montar a melhor calculadora de dezenas do mundo. É a reta numérica. Mas se é para calcular dezenas, não precisa de uma reta numérica enorme. É só a reta de base 10. O que quer dizer reta numérica de base 10? Ela começa no número 0 e termina aumentando de 1 em 1 no número 10. Só isso. Então, na beiradinha aqui, ó, em uma das beiradinhas do pedaço de papelão, você vai riscar do 0 até o 10. Precisa começar do 0. Vou até falar uma palavra difícil para vocês agora. Isso é imprescindível. Já ouviram essa palavra? Quer dizer que é a única maneira de dar certo. Tem que fazer, senão não funciona. Viram que legal? Que chique! Imprescindível.
Já pensou vocês conversando com alguém falando, tem que fazer isso, senão não dá certo. E em vez de falar assim, vocês falam imprescindível. Fala, eu aprendi com a minha professora. Então, precisa começar do zero. Ah, professora, eu queria começar do U. Tudo bem, mas não vai funcionar. A máquina que funciona começa do zero. Esta parte que eu anotei aqui, se você não quiser, se o seu papelão for pequeno e não couber, não tem problema. O que eu estou dizendo é que, ao usar esta reta numérica, se a gente precisar andar para a esquerda, se a gente precisar voltar de um número grande para um número menor, isso quer dizer que a quantidade diminui. Quando diminui, em matemática, nós dizemos que a gente conta menos, que é esse tracinho. E aqui está o nome dele, menos. Quando a gente volta, diminui. E quando eu ando para o outro lado, o lado contrário, para o lado direito, se eu caminhar aqui nesta reta para o lado direito, a quantidade aumenta. Em matemática, nós dizemos, quando aumenta, que nós ficamos com mais. Aqui tem o sinal de mais e tem a palavra mais. Se o seu pedaço de papelão só der para fazer a reta numérica, ótimo, é disso que nós precisamos. No meu, eu deixei essas informações, deixei o nome do material. O nome do material é reta numérica base 10, porque ela vai até o número 10. E eu deixei minha porque essa é a minha. E tudo que é nosso, nós marcamos o nosso nome, certo? Senão o outro vem, já está pronto, bem bonitinho, leva o nosso e a gente fica como? Chupando o dedo, né? Como diz o povo. Então, tudo que é nosso, a gente marca o nosso nome, identifica com o nosso nome. Então, eu coloquei aqui professora, abreviado, né? Eu não escrevi professora, eu escrevi prof, com um azinho e um tracinho baixo. É assim que se abrevia, é o único jeito correto de diminuir a palavra professora. E depois o meu nome. Eu já sei o meu nome inteiro, eu marco o meu nome inteiro. Se eu não soubesse, eu deveria treinar todos os dias, até aprender. Mas chega de conversa. Vamos ver como funciona essa máquina? Vocês viram que apareceram uns quadrinhos coloridos lá em cima? Perceberam? Olhem, do 0 para o 1, apareceu um quadrinho. Do 1 para o 2, apareceu outro. Do 2 para o 3, apareceu outro. Então, para fazer esta máquina funcionar, nós vamos olhar os números e também vamos olhar esse espaço entre um número e outro. Nós vamos contar os espaços entre os números. Do 0 ao 10, nós escrevemos 11 números. O 0 é o primeiro deles. Olha, um número, 2 números, 3 números, 4 números, 5 números, 6 números, 7 números, 8 números, 9 números, 10 números, 11 números. Mas a quantidade entre um número e outro, a quantidade de pedacinhos que cabe aqui, não é 11, é 10. Por isso que a gente precisava do 0. Para dar 10 pedacinhos, eu já consegui pôr 3 pedacinhos ali entre os números.
Vamos continuar para ver se vai dar 10 mesmo? Eu tenho 11 números escritos, do 0 ao 10, mas os espaços serão apenas 10. Já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perceberam os espaços? Vamos continuar. A primeira tarefa lá do livro com a calculadora era assim. Se já tem o número 2 na calculadora, o que é que a gente precisa fazer para aparecer o número 10? E agora, vamos usar a nossa máquina de calcular? É o momento de usar o prendedor. Coloque um prendedor no número 2 e outro no número 10. O 2 é o início e nós precisamos, ao final, chegar ao número 10. Em seguida, você vai contar os espaços entre os dois prendedores. Já marcamos o 2 e o 10. Então, vamos contar os espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Viu que bacana? E nós caminhamos para cá, para a direita. Então, aumenta. Eu estava com 2 e eu vou aumentar. Então, é essa tecla que eu precisaria usar lá na calculadora, a tecla de mais, para a calculadora entender que é para ela aumentar alguma quantidade. Mas que quantidade? O tanto de espacinhos que nós contamos. Nós não contamos 8? 2 mais 8. Mas se só apertar isso lá na calculadora, o mais e a tecla do 8, não vai aparecer o número 10. A gente precisa apertar uma última tecla, a tecla do sinal de igual. 2 mais 8 é igual a 10. Viu como a nossa máquina de calcular de papelão empreendedor funciona? E a gente até consegue enxergar melhor que conta é essa de adição, de mais. O outro exercício faremos em seguida. No outro, era o número 5. Eu vou escrever aqui por cima, porque ainda está com o número 2. Perdoem a professora, aqui, olha, era para ser o 5. Começou do 5 e a gente precisava chegar ao 10. Então, lá na nossa máquina de calcular de papelão, usando o prendedor de varal, um prendedor fica em cima do número 5, outro em cima do número 10. Para eu conseguir chegar à resposta, eu posso contar para o lado de cá, voltando para o 0? É lá que está o 10? Não, isso quer dizer que eu não vou diminuir. Eu vou precisar caminhar contando os espaços para a direita. Para a direita, aumenta. Já sei que aumenta. Lá na minha calculadora eletrônica de pilha, eu preciso marcar o sinal de mais, mas eu tenho que saber quanto aumenta. 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, eu vou pôr mais 5. E a calculadora não vai mostrar o 10. Eu não posso esquecer do sinal de igual. Isso é a adição que estava lá na última tarefa do livro de hoje. Mas eu gosto mais dessa calculadora de papelão, hein? Eu prefiro esta. Dá para enxergar e contar os pedacinhos direitinho. Encerramos por hoje. Faça sua calculadora de papelão, que é a melhor do mundo. Use o seu cérebro.
treine ele para pensar e entender a matemática. Com ele treinado, qualquer máquina funciona maravilhosamente bem, tá bom? Mas não adianta ter as melhores máquinas do mundo sem treinar o cérebro, porque é ele que diz qual botãozinho a gente tem que apertar. Até amanhã. Tchau!